Poder da natureza e poder das coisas naturais. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre isso aqui no nosso episódio aqui do Contador de História com eu mesmo, né? O Vertião. Deixa eu falar pra vocês, pessoal. Se vocês têm um vozinho, uma vozinha, o pessoal mais antigo da sua família, pergunta pra eles como que era o poder das plantas antigamente. O que a natureza representava pra eles, né? O que eles buscavam no mato para fazer o curandor, para fazer as curas, para buscar as coisas, as ervas, né? Essas plantas que a gente vê hoje em dia, as árvores, era tudo para curar as pessoas. E o pessoal mais antigo, assim como nós, a gente sabia o significado de cada coisa. Para que servia cada plantinha, para que servia cada matinho que era jogado ali, para que servia? Para prestar atenção, pessoal, a natureza sempre deu isso tudo para nós, né? Com a abundância, né? As plantas, as ervas, os chazinhos que as nossas vozinhas faziam, o pessoal fazia lá no mato, lá nas coisinhas, você entendeu? Fazia que eles maceravam assim os negócios e servia muito para dor de dentro, dor de cabeça, para tudo quanto é tipo de dor antigamente. Era muito difícil, pessoal. O pessoal do interior vir na cidade grande para conversar com o médico, porque naquela época as medicinas que vocês têm hoje em dia era um pouquinho muito mais atrasado, né? E até o pessoal sair lá do fim do mundo para chegar na cidade grande, para ser consultado pelo médico. Às vezes o pessoal não tinha isso aqui, moeda, né? Para vir fazer suas consultas, não tinha as condições, e sempre tinha uma curandeira, sempre tinha uma bezendeira, sempre tinha uma senhora, um senhor lá que tinha um conhecimento maior, né? Apesar disso também, a natureza ela é tão importante que tinha o poder das raízes, as raizadas que o pessoal fazia, né? Que servia para aquilo, outra coisa servia para isso, outra coisa servia para aquilo, servia para curador, para fazer todo esse movimento com o pessoal, né? E então, nós vou falar para você, por isso que até hoje a natureza, ela serve para essas medicinas mais que modernas, que é os comprimidos que vocês tomam, esses remédios que vocês tomam, é tudo também vindo da natureza. Por que é importante a gente sempre preservar a natureza e respeitar a mãe natureza? Por causa disso daí. Porque se a gente não respeitar, um dia a mãe natureza vai parar de produzir. Então não vai poder produzir para os laboratórios, para fazer os remédios, as coisas, para a gente tomar, para a gente se curar. Porque, querendo ou não vocês, a gente depende muito da natureza. Tudo isso daqui ao nosso redor, todos esses negócios aqui é natureza. O ar que a gente respira, né? Que a gente tá vendo que cada ano que passa, mas cada ano que passa, o ar tá ficando mais poluente. Por quê? Porque muitas das vezes a gente deixa esse descuido de consumir as coisas consciente, a gente estraga a natureza, às vezes arranca a árvore sem querer para produzir outras coisas, vai produzindo, e uma hora não aguenta, né? Vai jogando veneno na terra, uma hora a terra também não aguenta. E vai negociando, vai cortando as árvores que nos dá de respirar, não aguenta. Vai jogando lixo nos rios, vai entupindo os rios, vai jogando poluente nos rios, e os rios também não aguentam. Por quê? Porque eles também têm vida, assim como nós. Imagina você que está aí do outro lado, colocar uma carga muito pesada em cima de você, ou se não colocar um bocado de lixo na sua casa. Você vai aguentar tanto fedor, tanta coisa ruim? Não, também a natureza. Por quê? Tudo foi nos dado, né? E a gente tem que analisar isso, a gente também tem que observar isso e agradecer e cuidar também, porque toda essa natureza ao seu redor, todas as coisas que você vê ao seu redor, as plantas, as árvores, os animais, os bichos, tudo, foi dado para você de graça. E tudo nisso tem cura. Vocês acham que não, pessoal? Não tem um canto do pasto que vocês ouvem pela manhã? Talvez vocês nem prestem atenção, mas é cura. Tá vendo a natureza, as plantas, as árvores, as frutas? É cura. É cura para nossa visão, é cura para os nossos ouvidos, é cura para o nosso dia a dia. Analisar, observar e agradecer por tudo isso. E acima de tudo a gente precisa cuidar. Porque os pessoal hoje em dia só desmata as plantas, desmata as naturezas, desmata os bichos e não sabe de cuidar. Por quê? Porque a gente tem que aprender a conviver com a natureza, com o mais natural possível, porque a gente está voltando para esse espaço. O ser humano não está compreendendo. Aí por isso que há esse desastre natural. Por quê? Porque joga lixo, aquele lixo vai pro bueiro e vira aquele negócio que vira esses desastres naturais da natureza. Então nós, como ser humano, como cuidador disso daqui, porque Deus lá de cima nos deu essa terra pra gente. E a gente precisa curar para desfrutar das melhores coisas para elas. Cuidar das pessoas, cuidar dos animais, cuidar das plantas. Você entende? E por quê? Esse daqui, ó, esse mundo, esse planeta bonito, de meu Deus, cheio de água, né? E cheio de planta, cheio de mato, cheio de coisas boas, de pessoa inteligente, foi feito para nós e foi nos dado de presente. Por que a gente não tá valorizando isso que é da gente, né? Então, assim,
provavelmente a natureza está fazendo que a gente observe essas coisinhas aí na nossa vida, né? Que tudo foi nos dado de graça e a gente está perdendo essa nossa essência. Porque, igual eu falo, antigamente lá no mato não tinha essas coisas, menino. Lá no mato era tudo simples, né? Era tudo no curandor lá pelas plantas, como eu falei para vocês aqui antes. Tinha a babosa, tinha a erva cidreira, que vocês conhecem. A babosa passava no machucado quando o menino ralava, né? Tinha as raizadas aí dos pretos velhos, do pessoal mais velho que cuidava. Porque quando acontecia uma mordida de cobra, uma coisa que não dava para quem para chegar até lá na cidade grande, ele já fazia as coisas mais naturais, lá que já tinha já preparado. E muitas das vezes, como eu falei para vocês e repito, até para chegar na cidade grande, até para chegar até atendimento, a maioria do pessoal não tinha moeda, a maioria do pessoal não tinha jeito de vir para a cidade. Até chegar a pessoa na cidade, eles já tinham lá a forma deles, né? A forma do cuidador de cada um deles. Então tinha a mulher lá que cuidava das mulheres, que quando os meninos nasciam, que usava as ervas naturais para fazer o curandor ali, para cortar o umbigo do menino, para curar aquele umbigo, para curar a mulher quando o finasse. Tinha todo esse processo, né? Sem contar aqueles alimentos que era muito mais saudável. Não era cheio desses negócios que é veneno agrotóxico que o pessoal passa hoje. Porque você vê, né? Um tomatinho que é pequenininho um dia, no outro dia já tá do tamanho do mundo. Cheio de negócio. Antigamente se criava o seu porquinho lá na fazenda, saudável, com as coisas saudáveis. Hoje em dia você vê que não tem tudo isso mais não, meus pessoal. Mudou tudo, entendeu? Não é tão natural como era antigamente. Por quê? Tacar veneno tudo, tá desmatando tudo. Não, a gente precisa cuidar também, a gente precisa replantar também, a gente precisa consumir os produtos como vocês falam bem aí, né? Desses produtos que a gente recicla novamente, porque o universo precisa disso. Eu perguntava para vocês usam a criatividade às vezes para reutilizar as coisas em sua casa? Né? Você cuida do seu lixinho, você separa os seus lixinhos para apanhar lá na lixeira, para o lixeiro levar, porque quando chegar lá no lugar que faz a coleta, aí é o lugar que faz as coletas dos negócios, já separar no lugarzinho certinho para proteger o meio ambiente, né? A gente sabe que a gente tem que cuidar. É, como eu venho repetindo, eu acho que já tá ficando até chato eu ficar repetindo essas coisas para vocês, porque eu acho que vocês já estão grandes demais para entender isso, né? Que cuidar do meio ambiente, cuidar da nossa casa é uma coisa nossa. É assim como a gente cuida da nossa casa. Você não quer ver uma casa limpinha, cheirosa quando você chegar? É assim que a gente tem que ver o meio ambiente. O rio que a gente quer banhar, os matas que a gente quer andar, os animais que a gente quer sentir, os animais que a gente quer ouvir para eles viver cada vez mais, né? Então a gente tem que cuidar de tudo que é nosso. Essa casa grandiosa aqui que é a Mãe Terra, né? Que é a Mãe Gaia que nos deu para a gente cuidar, a gente precisa cuidar, porque ela está de observação na gente. Aí às vezes acontece desastre natural, é a Mãe Gaia que está triste com nós, a Mãe Terra que fica triste, porque a gente está maltratando o solo dela, a gente está maltratando a terra dela, então a gente não pode fazer isso. A gente tem que agir como humano, e ser humano é para isso, é para cuidar. Isso foi nos destinado, e isso sirva como lição, que nesse episódio, né, não só nesse episódio, com todos os episódios do nosso projeto, a gente possa trazer essas consciências aqui para vocês, nosso contador de história. Porque eu quero contar a história bonita, porque quando eu voltar nessa terra para ver uma coisa mais bonita, muito mais verde, muito mais natural, os animais sem estar em extinção, a gente precisa cuidar da nossa casa. Esse é o nosso dever e essa é a nossa missão, meus filhos. E o que vocês estão fazendo aí para cuidar da nossa casa, da nossa natureza? Deixa nos comentários o que vocês estão fazendo, quais que é as suas missões. Já plantou marvinha, já cuidou, já limpou o rio, já limpou o quintal de sua casa, já colocou o lixinho, tudo enquanto é lugarzinho certinho, assim, para o lixeiro levar para fazer a colheita lá no lugar chegar, já fez a reciclagem da sua terra, já adubou a sua terra com os produtos naturais, já, o que vocês estão fazendo aí para um planeta melhor? Tá conscientizando as pessoas ao seu redor, seus filhos, seus irmãos, seus parentes, que a gente precisa futuramente viver um planeta melhor? Tá ensinando eles a jogar o lixo no lugar certo? Tá ensinando eles a limpar, a coletar as coisas, limpar as coisas, fazer as coisas bonitinhas, conscientizar os coleguinhas das escolas, os coleguinhas próximos? Então, você tá fazendo isso daí, ó, joinha pra vocês, vocês estão tudo de parabéns. Agora, se não estão fazendo, hoje é dia de começar, né? Já pensar nessas coisas do meio ambiente. Que planeta que vocês querem viver no futuro? Que planeta que vocês querem deixar para a próxima geração? Qual é o planeta que vocês querem deixar para todo mundo? Então a gente já precisa pensar para conscientizar sobre isso, porque o tempo está passando e não tem mais tempo para a gente ficar perdendo, entendeu? De ficar de braço cruzado
e não se preocupar com o meio ambiente, não se preocupar com a natureza, não se preocupar com os nossos amiguinhos aí, os animais que estão ao nosso redor, né? Porque eles também tudo sofrem, entendeu? Mas como ser humano consciente, a gente também tem que deixar as coisas conscientes para eles, para essa futura geração, para esse pessoal que vai deixar aí um grande legado, tá? Então pense nisso, para deixar o seu nome na história, para todo mundo lembrar que você foi um dos cuidadores dessa terra. Seu... Faz igual seu vozinho e sua vozinha, deixar esse legado de cuidado com a terra, de cuidado com a natureza, de cuidado com tudo que é natural, né? Deixou lá uma experiência grandiosa dessas histórias, e a gente precisa levar esse legado, né? De cuidar das plantas naturais, de cuidar dos nossos alimentos mais naturais, de cuidar da gente também, né? Cuidar da casa da gente, cuidar do meio ambiente é cuidar de nós, é cuidar do nosso tempo, é respirar um ar limpo, é respirar um ar consciente nessa terra, um ar de coisas boas aí pela frente. Então, vamos deixar isso como legado, minha gente? Vamos colocar isso como a nossa lição daqui para frente, tá? Todos os dias é uma oportunidade para a gente mudar. Então, que tal você começar hoje? Que tal você começar a partir da sua casa? Que tal você começar a partir de você para levar esse negócio aí para frente, tá? Eu espero contar com vocês. Vamos contar com vocês nessa missão pelo meio ambiente, pela natureza, pelas coisas boas que a gente precisa viver daqui para frente. Já chega de sofrimento, chega de tanta poluição, chega de tanta queimada, né? Porque tudo que a gente vê aí é queimada, tudo que a gente vê aí é acabamento com as coisas, desabamento, essas coisas. Então, se a gente quer lá para frente, se a gente quer daqui para frente um futuro melhor, a gente precisa dar o primeiro passo, né? Assim como nós aqui da Terra, assim como nós pessoal simples, a gente precisa dar o primeiro passo para que tudo isso aconteça, você entendeu? O primeiro passo começa do você, e a gente precisa contar com você nessa missão, tá? Nessa missão de todos os dias fazer a sua parte. Planta uma árvore, faz as coisas boas, tá? Porque você vai ser recompensado. Quando você dá o primeiro passo, o mundo dá o passo junto com você. O mundo já começa a prosperar junto com você. Então é isso. A gente tem que contar com você. Você aí, ó, que vai fazer a diferença. Não fica esperando o outro, não. Quando você vê um lixinho jogado na rua, joga aquele lixo no lixo. Faz as coisas certas. Porque o mundo precisa de mim, o mundo precisa de vocês, o mundo precisa de todos nós que estamos assistindo aqui. Você entendeu? A natureza muda sim, ela tem todo o direito de mudar. O pássaro nasce pequeno e ele aprende a voar, daí ele voa, ele cresce, ele vai para outros lugares, ele conhece novos ambientes, novos lugares, novos pássaros, novos amigos, né? E ele pode mudar, mas o que ele já sabe é que ele nasceu para voar, ele sabe da sua essência, né? O vento, o vento vai ser sempre vento. Mas o vento sempre muda. Ele fica fraco, ele fica forte, ele vai para um lugar, ele vai para o outro, né? Mas ele sabe para que ele veio para transformar, né? Ele sabe da sua essência. E é isso. A árvore, ela sempre vai ser árvore, né? Ela também vai mudar. Ela nasce pequena, ela cresce, dá flores, dá frutos e evolui. Ela muda. Mas ela sabe da sua essência. Ela veio para fazer sombra. Ela veio para nos alimentar. Ela veio para nos curar, né? E muitos outros animais. O gato nasceu para ser gato. Ele nasceu para se espreguiçar mesmo, entendeu? Nasceu ali para cuidar da gente, para ser um guardião na nossa casa, nos nossos ambientes, né? E o gato muda, ele nasce pequeno, cresce, muda, evolui, cai pelo, solta pelo, vem pelo, come demais, engorda, emagrece, e tudo muda. Mas o gato já sabe da sua essência. Ele veio para ser guardião, ele veio para cuidar. Ele já tem isso como certeza dentro dele, né? Agora uma lição que eu deixo para nós que é ser humano, né? A gente nasce, cresce, evolui, muda. Esse é o nosso direito de querer mudar. Mas a única coisa que a gente não pode mudar e a gente precisa aprender, e com esses animais que eu falei, com essas plantas que eu falei, com tudo isso que eu falei, é da nossa essência. E muitas das vezes o ser humano, como ser racional, ele quer mudar muitas das vezes a sua essência, o seu caráter, o seu propósito, esquecendo daquilo que veio para viver. Pode mudar, mas não mude aquilo que Deus colocou lá dentro do seu, o seu propósito. O seu propósito é isso que vale a pena. Porque mudar a gente vai mudar o tempo todo. Mas o nosso propósito, a nossa mentalidade, aquilo que a gente veio para fazer,
Muda não, meus filhos. É aí que tá a sua missão. E mal você sabe.